Nem conto pra vocês qual vai ser esse episódio número 2. Tava acompanhando meu marido numa consulta, num exame clínico. E aí, na recepção, várias pessoas conversando só sobre peptídeos. Assunto que tá em alta, vai estar em alta. Inclusive, vou confessar, tinham 3 idosinhas que estavam lá na internet comprando sem saber, marca sem saber se precisava. Você acredita? Uma dando palpite pra outra, compra que tá ótimo, compra que faz bem. Será que faz bem? Pra que serve? Tem que saber, gente, não compra suplemento sem um profissional te orientar. Então, esse vai ser o assunto do episódio 2. Peptídeos. É bom? Pra que serve? E a Gi tá aqui! Vamos falar de peptídeo então. E eu ouvi umas perguntas esdrúxulas. Peptídeo dá câncer? Será? Meu Deus, tadinho dessas idosinhas lá do consultório. Não, gente, não. As abordagens estão vindo muito fortes, né, dentro desse cenário, porque é um mundo novo que está chegando. Sim. E assim, me perguntaram se é hormônio. Peptídeo é um hormônio? Eu vou usar alguma coisa que vai alterar a via hormonal? Não, peptídeo não é um hormônio. Então a gente tem que entender o que é um peptídeo para fazer sentido dentro dessa conexão que a gente vai ter a partir de agora, porque para mim é uma evolução científica. Lembra quando a gente falava de comidinha de astronauta? Nossa! Tem tudo a ver com isso, sabe? Com essa relação de ação celular. E aí, pra gente começar, pra gente começar a entender, a gente tem que saber o que é um peptídeo. O que é? Conta pra nossa audiência! E aí a gente vai começar falando de proteína. Vamos contar uma historinha? Quando eu como uma carne, uma proteína, um ovo, qualquer proteína que seja, a gente precisa de fazer digestão, você concorda, Sim. Carol? Então, assim... E uma digestão bem difícil. Com certeza. Tanto que se vocês forem num churrasco, a gente fica talvez o resto do dia sem comer nada, porque parou ali, demora para digerir. A proteína, ela é de difícil digestão. E além disso, ela não vem sozinha, porque aí na carne vem muita gordura saturada. Então também fica mais difícil essa digestão. Digerir, exatamente. E eu falo com os pacientes assim que é como se fosse uma orquestra. O maestro levanta a mão, o instrumento entra, e depois o outro entra, e depois vai fazendo uma sintonia. Assim é o corpo. Quem é o nosso maestro? O alimento. Ele entrou, o pâncreas libera várias enzimas para quebrar aquele alimento, o fígado libera o ácido biliar para emulsificar a gordura e a gente vai fazendo como se fosse um detergente com a gordura para fazer com que aquela gordura se quebre e seja dissolvida. Então, o corpo da gente é muito inteligente e a proteína faz parte desse cenário, por isso que eu estou falando dela. Quando a gente vai quebrar a proteína, uma das enzimas que quebram é a protease. Protease quebra a proteína. Eu preciso quebrar em fragmentos pequenininhos lá no estômago para conseguir absorver no intestino. Esses fragmentos vão se tornando peptídeos. Eu peguei uma fração, que é uma molécula proteica, usei uma protease e quebrei em partículas menores para o meu corpo conseguir absorver. O que a indústria fez? Diante da leitura do sequenciamento genético, a gente conseguiu pegar essa protease e quebrar fora do corpo. Já dá pronta para o corpo os peptídeos. Mas eu também quero dar só uma observação. Tem gente que não consegue quebrar. Quem tem uma gastrite, quem tem uma esofagite, quem tem algum problema de esôfago, de estômago, mastigação, quem não mastiga corretamente, não quebra. Então não é simplesmente também, eu comi essa carne, os peptídeos entraram. Não, porque depende de toda uma mecânica. Se a mecânica da pessoa está estragada, concorda comigo? Não vai absorver esses peptídeos. Então tem isso também, se a pessoa tiver uma doença, ela também não absorve. Exatamente. Então, o que esse sequenciamento genético fez? Essa descoberta permitiu pegar a protease
quebrar a proteína fora do corpo, identificar qual que é a fração proteica peptídica que se liga naquele receptor, por exemplo, e que decodifica, transcreve dentro do DNA a mensagem genética que eu quero. Uau! É surreal! Então a gente consegue acessar o DNA quanto menor for a sequência peptídica, de 2 até 7 aminoácidos, pequenininho, a fração proteica, ela acessa o DNA, ela entra no núcleo, ela interage com o molde, replicação, transcrição da mensagem que eu quero. Então, hoje... Gente, eu até arrepio com a nutrição, porque ainda o povo acha que nutrição é caloria. Gente, contagem de caloria é o que menos importa na nutrição. Menos importa, exatamente. Cada vez a gente tem descoberto que eu preciso ter sensibilidade nos receptores e dar o estímulo correto para o corpo. Então a gente vem com um mundo de ativos sendo lançados no mercado que vem de um sequenciamento para alguma coisa no nosso corpo. Então não é só para ganho muscular ou muito menos para ação hormonal. Tanto que os análogos de GLP-1 vêm aí mostrando que os peptídeos análogos ali, eles se correlacionam com o receptor e que decodifica, transcreve, e a gente chegou nesse nível de ver um emagrecimento, de um processo de emagrecimento muito mais rápido do que qualquer outra era que a gente viveu. Então, existe sim uma resposta no gene, e por isso que a indústria vem estudando tanto a parte farmacêutica, né, dos fornecedores, dos grandes nomes de mercado, vem estudando cada vez mais essa bioquímica e entendendo essa sequência genética para que a extração seja muito precisa. E é tão legal, Carol, que assim, se eu pego um sequenciamento de 5 aminoácidos, se eu mudar a posição de um, o corpo já não lê. Eu preciso daquela sequência exata para decodificar e transcrever a mensagem. O sequenciamento é aquele, não dá para fugir daquilo. Que lindo! Então, é a era que a gente viu há muito tempo, pensando em comidinha de astronauta, em filmes. Você lembra quando você assistia esses filmes futuristas? Muita gente queria, me dá uma cápsula que resolve. Cara, a gente chegou nesse momento. Cheio de ativos que, de fato, tem uma comunicação dentro do DNA e vai resolver mesmo. Então a gente tá cheio de ativos. Que delícia! E conta quais são esses ativos. Tem alguns muito famosinhos, né? Por exemplo, o Pepstrong. Esse foi o que as idosinhas estavam comprando no consultório. Primeiro ativo de inteligência artificial, extraído da fava. Então ele tem 2 peptídeos, um com sequenciamento para lá no finalzinho da cadeia de síntese muscular, fazer o músculo acontecer, e um outro peptídeo que tem dentro desse Pepstrong, ele inibe as citocinas que degradam o músculo. Então eu faço estímulo e impeço a perda muscular. Eu já tive muito resultado com ele, sabe? De melhorar, não falo para treino, eu falo assim, de recuperar idoso acamado que não levantava, e de reabilitar de novo, deambular de novo. Então, nossa, sou muito fã do Pepstrong. Eu também tive pacientes idosos com marcha fraca e que fortaleceu essa marcha, porque antes andava com desequilíbrio, então andava com medo de cair, de andar num passeio porque estava caindo frequentemente e melhorou. Pacientes com parestesia, então que estava ali, teve uma lesão, mas que conseguiu fortalecer e melhorar a força daquela região novamente. Maravilhoso. Os resultados são muito eficazes e em 30 dias você já vê um resultado bem interessante, né? Você sabia que eles testaram com astronautas? Não! Olha que sensacional! Eles testaram com astronautas, assim, e aí a gente teve estudo publicado que eles não tiveram perda muscular no espaço, assim. Gente, é isso! Olha a preservaram porque eles têm uma perda significativa, né? Não tem estímulo, não tem treino, então a perda significativa de massa muscular e não teve essa perda, então se sustentou.
é algo que é muito promissor, né? É um dos primeiros ativos que a gente teve de sequenciamento de inteligência artificial, porque a fração proteica dele é um pouquinho maior, então precisava extrair exatamente aquilo para o corpo fazer a decodificação necessária. Sensacional. E conta mais 2, então. Já que a gente já tá querendo vídeo, né? Vamos contar mais 2 aqui que já estão bombando no mercado. Tem um muito... tem vários. Tem vários, eu tenho que escolher na minha cabeça aqui 2, tá? Tem um que chegou recente no mercado, chama ProGo, e esse peptídeo, ele tem um sequenciamento, ele imita um pouquinho o que a canetinha faz, né? Ele é um análogo, ele age como um análogo, estimulando essa Então, resposta. além do músculo, ele também ajuda na quebra de gordura? Esse ProGo ajuda na Gente! Ele é muito específico, então a gente fala o quê? Que ele estimula o GLP-1, mas ele também estimula o GLP-2 e ele estimula o GIP. E o GLP-2 nem a canetinha estimula. GLP-2 ele faz melhora de mucina, que é o mucoprotetor do seu intestino. Então ele melhora a proteção intestinal, diminui essa relação de inflamação do intestino, ele preserva a área intestinal como um todo. E ele faz a mesma modulação de fome, agindo nessa resposta de hormônios. Controla a saciedade. Então, eu tenho prescrito bastante meus pacientes, eu tenho bons resultados com ele, e os pacientes relatam assim que não é que tira a fome, mas quando eu vou comer, parece que eu já comi. Aí eu como, já tô cheia, sabe a sensação de consegue que eu tô cheia, selecionar. Seleciono bem o alimento. Consegue comer com educação. E o que eu ouvi muito é que as beliscadeiras, elas ficam bem controladas, sabe aquela compulsão de belisco, principalmente aquela mãozinha nervosa, boquinha nervosa. Então, ele controla bem. Então, o diferencial dele, que diferencia ele da canetinha, por exemplo, é lógico que a gente está falando da canetinha como um sintético, eu não posso comparar o efeito. E mesmo porque, gente, vamos considerar aqui, quantos pacientes quantas pessoas, que a gente vê vocês como pacientes, mas vocês veem amigos, que às vezes faz uso da canetinha e demora mais de um mês para ver resposta. Exatamente. Muita gente achava que a canetinha era aquele milagre, mas muita gente não está tendo resposta. Então, muita queda de cabelo, muita inflamação do intestino. É aí que a nutrição entra. A nutrição, ela tem que estar junto com a canetinha. Você acredita que muita gente me falou assim, Carol, a nutrição vai sumir com a chegada das canetinhas. Não tem como desassociar. Você tem que ter um protocolo, e hoje já tem um protocolo de uma reeducação alimentar com uma suplementação com o uso das canetinhas para potencializar esse resultado e para proteger você dos efeitos colaterais. É porque, na verdade, você imagina assim, hoje você que estava acima do peso há muitos anos tem a possibilidade de emagrecer. É como se você pudesse pilotar uma Ferrari. Então, vai ser muito rápido, não vai ser um Fusquinha, vai ser uma Ferrari. Sim. Só que se eu não aproveitar essa Ferrari para mudar o meu comportamento, meu estilo de vida, se não treina, vai treinar. Se não treinava, vai treinar. Exato. Se não comia legumes, verduras, comece a inserir. Então, se eu não aproveitar essa Ferrari para mudar, essa Ferrari ela vai passar. Sim. Então, pode ser que se eu não mudar aqui, mente gorda vai fazer com que eu volte a comer e consumir exatamente aquilo que eu desejava antes. Exatamente. Que agora eu só tô com uma fome inibida. Mas na hora que eu abri essa fome, a minha primeira vontade era aquilo que eu não tô comendo há muito tempo. E com o corpo desestruturado, porque se você não tiver feito uma nutrição junto da canetinha, você vai ficar desnutrido e aí você já começa a ter um corpo desestruturado, mais inflamado, que o efeito colateral depois vai ser maior. Exatamente. Então o ProGo tá aí para fazer uma associação para quem já usa ou para quem não usa ou não quer usar a canetinha, a gente tem algo mais natural também para ofertar dentro desse mundo. Sensacional não, surreal. Surreal. Vamos falar do terceiro? Escolhe o terceiro. Aqui na minha São cabeça, vários. Porque a gente tá, isso aqui é muito bate-papo, vou falar isso, vamos, sem script. Sem script. O terceiro que eu
trouxe? Ah, vou falar do colagenil. E aí, Amo. a ideia do colagenil é um colágeno mais filtrado. Porque o que você conhecia alguns anos atrás? A gente conhecia o colágeno hidrolisado. Sim. Uma partícula grandona, que mais travava o intestino do que absorvia. Porque eu sou essa pessoa que se eu tomar um colágeno hidrolisado, meu intestino trava. E que muita gente não via resultado. Exatamente. Aí, a gente veio para os peptídeos. O primeiro peptídeo em 2013 que foi lançado foi o Verisol. Já pegaram ele e quebraram. Aquela partícula grande, usaram a protease, quebrou, fracionou. É um peptídeo por hidrólise enzimática. Quem é a enzima? É a enzima protease que quebra a proteína. Então, quebrou em partículas menores. A gente já absorvia mais. E já começaram a vir excelentes resultados. A dose até reduziu, era 10, passou para 2,5, porque a absorção, o pó mais fininho, absorve melhor. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar do Verisol, porque a gente vai escolher um colágeno e a gente vê lá, tem Verisol, ou seja, absorve melhor. Aí a Coreia revolucionou. E aí você vai lembrar do dorama. Amo dorama. Pele, amo dorama. puxadinha, Lindos, das coreanas. Pode ter 50 anos com cara de 10. Exatamente, mais ou menos isso. A Coreia revolucionou e trouxe o colagenil. Colagenil é um peptídeo com 3 aminoácidos, glicina, prolina e hidroxiprolina. Esse sequenciamento de 3, ele decodifica no DNA. Porque passa no DNA. E aí ele decodifica e transcreve colágeno natural da pele. Então, Carol, mulheres 40 mais, menopausadas, que a gente pensa assim, depois do estrogênio, meu Deus, nossa. Derreti. A minha palavra chama derreti, palavra da vez. Porque a gente perde a produção natural de colágeno. Com o colagenil eu não dependo do estrogênio. Eu vou decodificar na pele. E vou transcrever essa produção de colágeno, ácido hialurônico e elastina naturalmente. Meu Deus! Então a gente tem assim uma revolução para a saúde da mulher. E você sabe o que eu tô esperando de coração? Gente, sabe o que eu tô esperando? Eu quero saber. Peptídeo da menopausa. Ah, não, esse peptídeo da menopausa. Eu vou tenho tomar certeza baldes. Que isso vai chegar. Amém. Peptídeo da menopausa que modula os hormônios, eu tenho certeza que isso vai chegar pra gente. A gente tá numa era de agilidade, ninguém consegue resultados curtos, demorados. A gente tá perdendo meio que a paciência. Não é que, a palavra não é ninguém consegue, a gente nem tá tão paciente mais. Exatamente. Depois da era do digital, a gente quer pra ontem. E aí? Já deu? E é o que eu falo, que o suplemento é uma cereja do bolo. Que é claro que a base, como a gente está falando aqui, é a alimentação. Mas vocês concordam comigo que grande parte das pessoas estão inflamadas? É o que a gente está falando aqui? Então, na hora que você vem com esses suplementos codificados, é a cereja do bolo. Porque não adianta só a pessoa tomar ou comer, eu comi uma couve. Se a pessoa estiver toda inflamada, não necessariamente ela vai absorver naquele momento os nutrientes da couve. Então, muitas vezes, essa cerejinha do bolo, o suplemento, também é para consertar esse corpo que está estragado, consertar esse estômago, consertar esse intestino, até para depois você conseguir absorver a comida de forma correta. Então, por isso que é essa parceria, nutrição, alimento e suplementação. Exatamente. Então, eu queria só fechar com uma frase aqui para nós. E se fosse possível já comunicar com o DNA, será que seria melhor? Nossa! Hoje é. Então, é por isso que a gente está vendo velocidade de resposta nas nossas condutas. Então, peptídeo não faz mal, descarta essa ideia. Peptídeo, sim, vai fazer a comunicação do gene que você queria. E agora, um alerta. Peptídeo, é claro que vocês estão vendo essa tecnologia, é um produto caro. Então, não tome sem um profissional te orientar para você saber qual que tem que ser. É o Progol? É o Colagenil? É o Peptistong? Então, não tome aleatoriamente, porque são caros. Mas, se você tiver uma orientação profissional, vale a pena. Não provoca mal-estar, não traz doenças, como os pacientes da Gi perguntaram. Ele veio para ficar e veio para te dar bem-estar, mas tem que ser bem orientado.
Com certeza. Uhum. Então a gente se vê depois no próximo No episódio, próximo episódio, com mais ciência, com mais bioquímica pra você. Desmistificando as besteiras amando. aí, né? Ai, que delícia. Sem terrorismo, mas com muita informação. Um beijo, meus Beijo, amores. gente. Até a próxima. Até o próximo episódio.